Bem-vindos a mais um Papo Sinistro. E hoje o papo é sinistro mesmo. Extremamente sinistro. Falaremos sobre persuasão, com o mestre da persuasão. Inclusive fez a Bíblia da persuasão. É o cara que escreveu a Bíblia, né? Pra quem quer saber da persuasão, da influência e persuasão. Seja um negociador notável. Pois é, inclusive muitas dicas para você que está assistindo a gente. Como você sabe, né, gente? O nosso papo sempre é sinistro. Sinistro, pela definição, é algo desagradável. Algum bem que foi danificado e que as seguradoras fazem o conserto ou ressarcimento. Para nós, é uma ótima maneira de conhecer pessoas especiais que nos ajudam muito nos nossos negócios e na nossa vida, como é o caso do Alberto, que a gente conheceu através do nosso podcast e a gente tem aprendido muito e aplicado muito no nosso negócio. Alberto, quem é você, cara? Fala pra gente. Uma pergunta muito profunda. Eu trabalho com treinamento, na verdade. Eu gosto muito. Hoje, já faz muitos anos que eu trabalho com treinamento. Hoje, o que me move é levar mais esclarecimento no que tange a comunicação. Vou ser mais claro sobre isso. Eu entendo, acredito e uso a comunicação como uma arma, quando ela é necessária, mas é um instrumento também para melhorar relacionamento. Em última análise, nós somos quem somos hoje porque a gente conseguiu desenvolver a nossa linguagem verbal. A linguagem não verbal veio antes. Então a gente já comunicava sem articular as palavras. Mas quando você inclui a linguagem no teu desenvolvimento, aí você vira ser humano. Pronto. E isso foi a minha sacada. Eu pensei, se isso é o que nos diferencia, se isso é o que faz a gente transmitir mensagens mais abrangentes, mais profundas, esse é um bom instrumento para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Pronto. Não foi sempre assim. Quando eu era bem jovem, eu não falava bem, não comunicava bem. Até conhecer programação neurolinguística, que é uma tecnologia de aprendizagem. Uma técnica americana, depois eu conto um pouco mais da história. Quando eu vi a programação neurolinguística, que hoje eu chamo de reprogramação, eu vi que era uma ferramenta linguística. É a famosa PNL. É a PNL. Sim. Isso. Dá para usar para um montão de coisas. É bem profundo o negócio. Só que o que me chamou a atenção foi a parte linguística da PNL. Pronto. Com isso, ensinar oratória, persuasão, influência, storytelling, me fez comunicar melhor e ao passo que eu percebi isso, comecei a ensinar. O que é legal, o que é muito bom, é você notar que as pessoas que passam pelos treinamentos, elas ganham clareza. Vou ser mais claro a respeito disso. Inteligência, no meu ponto de vista, tem uma hipótese, pronto. Eu tenho uma teoria, uma teoria melhor. Eu tenho uma teoria que a inteligência é a capacidade de distinguir. Existem outras formas de explicar inteligência. Para mim, é a capacidade de distinguir. Quanto mais palavras você sabe, mais conceitos você conhece. Significa que você faz mais distinções. Em última análise, o seu mundo é mais rico. E eu percebi isso por meio da leitura e do interesse que eu tenho em comunicação verbal. Eu percebi que muitas pessoas perdem as disputas, os debates, por não terem trabalhado mentalmente linguagem. Sim. Então, levar a linguagem para as pessoas as deixa mais inteligentes. Quer ser mais inteligente? Precisa estudar linguagem. Quer começar? Livro. Aliás, é um super exercício para o cérebro. Leitura é um super exercício. Porque para você ler, o seu cérebro faz um trabalho de antecipar as próximas letras. Então, gasta bastante energia e à medida que você vai lendo, você vai criando imagem na sua mente. Mas o resumo é, por que eu estudei tudo isso? Porque eu sentia falta de me compreender, sentia falta de ser claro com as pessoas e eu percebi que falar bem, comunicar bem e aprender linguagem e PNL melhorou minha vida profissional. Interessante você falar sobre isso, porque eu me lembrei de um filme que é muito bacana e fala bem profundamente sobre o processo de linguagem e entendimento, que é A Chegada. Não sei se você já viu. Ainda não. Sensacional.
que acontece? São extraterrestres que eles invadem a Terra e eles querem se comunicar com os seres humanos. E eles utilizam simbologia. Então, o processo de linguagem, aí eles chamam uma pessoa especialista em linguística para ela poder criar símbolos que ela possa se comunicar. E aí destrincha todo o processo de linguagem humana. É muito sensacional. Vou assistir hoje à noite. Nossa, é sensacional, você vai amar. Tá no Netflix. Eu acho que tá até no YouTube, eu acho. É antigo? Não é muito antigo, mas é um filme, assim, quando se fala de linguagem, ele é utilizado como referência. Isso faz muito sentido, porque muito do que acontece conosco, às vezes não é nem o que falamos. É o que a gente não falou. É o que a gente não falou. Cara, ó, bacana isso. Você hoje, Alberto, aborda um tema que é necessário para todos. Eu tô tentando pensar que quem não precisaria ser melhor na influência e na persuasão. Quem? Eu tenho uma resposta pra isso. Me ajuda aí, porque eu tô aqui. Eu até esqueci que a Bárbara falou do filme que A ela Chegada. é a protagonista, né? Não, gente, não. Bárbara, Vamos você falou que começar você é um de ser novo, de você outro mundo. Não faça passar vergonha com o meu convidado, não. Você, por favor. Foi, não. Mas assim, quem não precisaria melhorar? Depois nessa? do sinistro, se houver vítimas, essas pessoas não precisam de influência porque elas não estão mais no jogo. Que elas não estão na jogada mais. É justo. Mas Só que não tirando tá eles, foi uma piada horrível. Não, mas foi boa, foi Pronto. forte. Bem... Tirando esse cidadão, essa cidadã que espero que não aconteça na sua família em nada, mas tirando essas pessoas, todos nós que estamos por aqui precisamos. Mas por exemplo, eu não trabalho com vendas, eu trabalho na minha fazenda, eu faço um negócio lá. Que seja. Se você vive na sociedade ou numa microsociedade, vamos chamar sua família de microsociedade, você precisa comunicar bem. Por quê? Comunicar, passar ideia, negociar, nem que seja o jantar, sair, ter um filho, tudo isso, gente, é vender a sua ideia. Quando eu falo vender, é que a palavra venda, ela tá muito... voltada a dinheiro, né? Exatamente. É algo mais profundo, como tirar vantagem, como se a venda não fosse uma forma de entrega de resultado ou de benefício, né? Justo. Vender, nós somos especialistas. Cada um é especialista em alguma coisa. Vender é o trabalho do especialista. Vender é mostrar um caminho para quem está precisando de alguma coisa que vai encurtar esse caminho. Então, o especialista mostra alternativas para você conseguir o que você quer. Isso é venda. Sim. Em tudo tem venda. E me fizeram uma pergunta ontem. Eu tava comprando uma camisa, essa Eu tô daqui. adorando esse assunto, de verdade. É muito legal. 1000 perguntas aqui, mas vai lá. Tava comprando essa camisa pra vir aqui no nosso podcast. Sério que você comprou uma roupa pra vir aqui, ver a gente? cara? Sensacional. Olha como é que Cara, a é gente tá chique importante. mesmo. Você vem feio desse jeito, Bruno. É feio ou espada automóvel que Não, me meu fala? amor, é porque você nasceu, não tem como fazer, Tá. né? Vai, Alberto. Não dá ideia não, Eu cara. gostei, achei ela... como é que é o nome? Eu comprei uma camisa que tinha um acabamento desse, mas... Acetinado. Acetigênio. Eu nunca ia lembrar. Acetinado. Acetinado, gostei. Então tá bom, obrigado, cara. E o que eu tava falando mesmo, gente? Sobre senha do banco, Não era isso, não. transferências. Eu tava uma pessoa me perguntou técnica de fechamento. Dá super... Assim, as pessoas perguntam muito. Alberto, dá uma técnica pra gente fechar mais negócio. Vou te dar uma técnica agora. Você vai dar uma técnica agora? Fica à vontade pra esse ser ali que tá ali desse lado. Jovem, seguinte, ó. Existem milhares de técnicas, mas a mais suave e elegante é você mostrar para a pessoa que você conseguiu entregar para ela o que ela estava procurando. Em última análise, a primeira coisa é saber por que essa pessoa te procurou. Pronto. Quando você mostra para ela os caminhos para ela conseguir o que ela quer, automaticamente você vai ver que ela está já imaginando a solução virando realidade. Quando você percebe que ela está satisfeita com o resultado, você mostra o próximo passo. Não precisa falar, custa tanto, você quer pagar de que forma? Isso pode acontecer. Mas se você quer ser mais elegante e mais suave, basta você falar para ela o que vai acontecer em seguida. Por exemplo, bom, já que essa solução te atende, vamos fazer o seguinte. Como é que você prefere? Você prefere já começar a experiência com essa solução? Você prefere trazer mais alguém? Como que você quer fazer? Em última análise, você já deu como certo de maneira subjetiva, mas subliminar é mais fácil. Você deu como certo que a pessoa aceitou a tua proposta e já está propondo para ela o próximo passo. Isso significa, tá resolvido, você vai comprar, só agora vamos continuar o jogo. O desfecho natural desse jogo é o pagamento.
Essa é a técnica mais suave e mais ignorada pelos vendedores. Muito. Propor o próximo passo. Vale a pena, funciona, use. Aqui, então vamos lá. Dentro do estudo que você fez, né? Que você tem, um cara extremamente estudado, eu tô Verdade. querendo conquistar a gatinha. Meu Deus. Ajuda? Cara, ajuda demais, cara. Bárbara, vamos lá. Você que tá aí parada no tempo. Ele tá aqui, não tô elaborando pergunta, ele me solta. Oh, meu Deus. Mas aí de verdade, Alberto. responde. Não, é porque eu quero dizer, porque é o seguinte, muita gente pensa só na área da venda mesmo, mas você eu conversando com você, eu tô te vendendo algo. Sim. De alguma forma eu tô Todos te nós entregando vendemos. algo. Isso. Certo? Então, pra quem realmente quer melhorar ali na dicção, no relacionamento, né, convencer uma gatinha, alguma coisa do tipo, pode ser usado também? Deve. Isso vai melhorar a sua vida. Então eu vou te contar mais coisas. Esse livro tem uma técnica para você mapear o comportamento das pessoas. Você quer namorar, quer casar, você precisa saber como é que aquela pessoa se comporta no contexto de relacionamento. Isso está tudo aqui no livro. Mas vamos facilitar. Uma coisa importantíssima na hora da conquista, notadamente com as mulheres, é você, primeiro, ter autoconfiança. É importante. Eu tô tocando no assunto das mulheres, mas é porque só pra gente sair desse universo automotivo Não, mesmo, de relaxa. venda e tudo. Vai, manda ver. Primeira coisa, é importante que você tenha autoconfiança. Confie em você, que via de regra a mulher prefere, depois a gente fala sobre homem também, mas via de regra a mulher prefere homem que confie em si próprio. Confiante. Confiante. Então, para começar, o jogo é assim. Se você é introvertido ou tímido, por assim dizer, essa técnica te ajuda demais, porque é uma técnica de perguntas. E se tem uma coisa que as pessoas do mundo, aí é geral, não importa gênero, não importa nada, as pessoas do mundo, o que as pessoas mais gostam é falar de si próprias. Nós gostamos de falar sobre aquilo que nos atrai, sobre o nosso mundo. Todos nós estamos nos estudando, a gente está aprendendo conosco dia a dia. E uma coisa que chama a sua atenção, te dá vontade de falar a respeito, porque a própria neuro fala sobre isso, neurociência. Quando você está falando sobre algo agradável para você, o seu sistema endócrino, ele injeta alguns neurotransmissores, alguns hormônios fazem com que você se sinta melhor. Em última análise é o seguinte, quando você trabalha o que você gosta, quando você fala do que te atrai, o teu corpo faz com que você sinta uma recompensa. E isso facilita na conquista. Em resumo, para não ficar muito fora da realidade, eu tô estudando demais, às vezes dá bug na minha mente. Não, cara, tá muito bem explicado. Pronto. Existem vários hormônios, a dopamina, a ocitocina e o do humor também, que já vai voltar para minha mente qual que é o hormônio ligado a isso. Serotonina? Não é a serotonina, é a outra, da risada. Vai vir já já. Quando você Editor, libera- manda ver pra gente. Pronto. Aqui embaixo. Arrasta pra cima, vai. endorfina. Aham. Quando você está se divertindo, quando você fala de alguma coisa, libera dopamina, libera endorfina. Você se sente melhor na companhia da pessoa. Então, se você é tímido ou se você se você é mais introvertido, faça perguntas sobre o que anima aquela pessoa, sobre o mundo dela. Quando ela começar a falar, você acompanha e faz a escuta ativa. O que é a escuta ativa? Por exemplo, pelo que você está falando, o teu negócio principal não é só para sinistro. Você falou agora... Estética automotiva. Estética automotiva. Então, se eu quero vender meu carro, não bati o carro. Se eu quero vender o carro e conseguir um valor ótimo por ele, o melhor caminho é deixar lá no spa automotivo. Com o objetivo daquele carro normal ficar lindo e as pessoas valorizarem pelo que elas percebem. Tá correto? Exato. Sim. Por que eu tô falando isso, gente? Porque você está falando sobre algo que agrada as pessoas. É justo, pronto. É isso aí. O que você faz e o que eu faço é a mesma coisa. Você cria uma estética automotiva e eu crio nas pessoas uma estética mental. Como assim? As pessoas vão começar a gostar mais de você no subconsciente a partir do momento que você se interessa pelo mundo delas. E a técnica está toda descrita aqui. Como que funciona? Pergunta para... lembrei, era a escutativa. Isso. Lembrei. O que é a tal da técnica da escutativa? Quando a pessoa fala, Alberto, sim, eu trabalho com estética automotiva. Fala assim, pelo que eu entendi, o teu serviço é muito ligado à recuperação automotiva, funilaria possivelmente, mas também tem essa parte de embelezamento para venda. Sim. E ela disse sim, assim, entusiasmadamente. Sim, é isso mesmo. O que isso significa? Eu ouvi algo
do mundo dela, que quando eu devolvo, conecta com ela no subconsciente. Por quê? É o mundo dela. Então, quando você fala sobre alguma coisa que traz a atenção da pessoa, é mais fácil ela notar você, se interessar por você. É o papo agradável. E isso você faz ouvindo a pessoa e devolvendo para ela o que você entendeu e memorizou do que ela falou. Pessoas te procuram hoje também nessa área? Conselheiro amoroso, não. Uhum. Já procuraram. O que acontece? Procuram, mas é menos. Mas na hora de você desencalhar, entendeu? De você. É isso. Não, ela é casada, gente, tô brincando. Mas... O que acontece? A gente tem que ter nicho. Uhum. Hoje, o que eu mais trabalho é treinamento, ensinando vendas, influência, persuasão, negociação. Isso é o que eu mais faço. Eu recebo pessoas também em clínica para ajudar com técnicas de programação neurolinguística. Basicamente, a gente ajuda a organizar, a criar os planejamentos e tal. Algumas pessoas procuram para o lado amoroso. Sim. Dependendo do que for, eu ouço, dou algumas dicas, mas falo, olha, não é o meu negócio. Tem pessoas muito mais bem preparadas. Sim. Em resumo, pergunta, dou uma dica ou outra, mas o meu negócio é falar em público, ajudar a negociar e ajudar as pessoas a se sentirem melhor para fazer o que elas querem fazer. Vender, negociar ou fazer vídeo, por exemplo. Vamos supor que a pessoa tenha timidez. Uhum. Eu quero ter um podcast, mas eu não sei, eu fico com medo de falar para a câmera. Bom, vou falar sobre isso porque faz sentido. Boa, vou. O que acontece? O seu cérebro é um órgão biológico que está fechado numa caixa escura. Sim. Se você não tiver olhos, ouvidos, os 5 sentidos, você não consegue acessar o cérebro. Você não consegue gerar imagem, você não consegue gerar nada. Pronto. Só que o que eu quero dizer com isso é, quando você conversa com alguém, mostra alguma coisa, você está usando os sentidos para criar um modelo de mundo para a pessoa. O que é modelo de mundo? É a representação de realidade dessa pessoa. Pronto. Quando você cria uma representação de realidade, é uma representação, não é verdade. É o que você entendeu, o que você lembrou. Você fez uma mistura entre o que você viu, com o que você ouviu, com o que você sentiu, o que você lembrou. É uma mistureba. Uma junção dos 5 sentidos. Uhum. Isso é uma representação de realidade, ou seja, nenhum de nós vive na realidade. É engraçado que você me lembrou de uma frase que é: a mente mente. Pois é, e é mesmo. Porque ela está só criando... Tem um livro chamado Inteligência Visual. Eu cito ele nesse livro. O assunto do inteligência visual, a proposta do livro é mostrar como a gente cria imagens no cérebro. E eles têm, pelos estudos que realizaram, você só enxerga como se fosse um canudo. Você só enxerga como se fosse um canudo. O restante todo do teu mundo periférico é uma criação do cérebro. Construção. É uma construção. Você baseado dentro daquilo que você teve experimentação. Exato. Então ele não sabe o que você está vendo, ele cria lá um cenário para combinar com o que você viu e boa, ou seja, você não está vendo. E o ouvir é a mesma coisa. Tem aquele apito para cachorro. Uhum. Tem um apito que só o cachorro ouve. Por que ele ouve? Porque o espectro auditivo dele é mais amplo que o nosso. Uhum. Significa o quê? O que eu quero dizer com isso? Tem um monte de sons que nós não ouvimos, mas que existem, estão aqui. Exato. A gente nem representa. Então o nosso modelo de mundo é limitado pelo que a gente consegue enxergar. A gente já não vê infravermelho, ultravioleta, não vê. Não vê não escuta vários estímulos e não percebe um monte de sensações. Então a gente tem um fragmento de realidade. Isso é o nosso mundo, um fragmento. Tá, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte, já que é representação, se eu conseguir mapear a estrutura da tua experiência e te ajudar a modificar, já que é tudo memória, já que é tudo criação, mexe na criação, porque não é verdade mesmo. Mexe no que você programou, no que você legal, criou. Cara. Não, Sim. você sabe que até a memória é mutável. Eu estava vendo um documentário falando sobre isso. A memória que você tem, eles fizeram, tem um estudo, um dos estudos mais longos que tem, eu não sei se aí foi em Harvard ou se foi em uma outra universidade, que eles pegaram pessoas, né, pegaram crianças dos 3 anos, porque quando começa realmente a formação da memória, começa a partir dos 3, até a vida adulta. E pegaram os mesmos fragmentos, ela foi colocando. E aí, a própria memória dela ia mudando com o passar do tempo. Então, o nosso cérebro também faz construções. Por exemplo, hoje, o que você tem vivencia hoje. Daqui a 10 anos, você vai ter uma outra versão daquela memória que você tem. Sim. É isso. É isso. É tudo
mexido, juntado. Imutável. Já que é mexido, mutável, aproveitar esse ponto. E Exatamente. ressignificar muita coisa também. Esse é o jogo. É assim que funciona a hipnose, Sim. parte da hipnose, né? Vamos só definir. Hipnose nada mais é do que estado de sugestionabilidade. Transe é indução, hipnose é sugestão. Então existem várias técnicas de transe para você ampliar, modificar o teu estado de consciência. Várias. PNL usa também. O ponto não é o transe que importa, é a forma, é a técnica que você vai usar, o protocolo que você vai usar quando a pessoa está em estado de sugestão. Aí você consegue mudar o quê? Memória. Você consegue inserir memórias. Exatamente. Tem filme falando sobre isso. Mas tem gente que faz isso em excesso, né? Porque... Não, mas tem um negócio muito legal que eles fizeram, que foi o quê? Eles colocaram uma pessoa, tipo assim, tava... Eu não lembro se isso foi um documentário que eles fizeram, mas fizeram um teste com alguns voluntários. Eles colocaram ali, tipo, o cara soltou tipo uma bombinha, um barulho. E aí o cara que ia fazendo as perguntas, que era o repórter, ele ia perguntando, mas você viu a pessoa passando? Então, quando ele fazia perguntas indutivas, ele colocava fragmentos na memória da pessoa que estava. É isso. E isso é perigosíssimo. Total. Inclusive com criança. Porque a criança, você acabou de falar algo super bacana, que é o cérebro infantil, ele não está pronto, ele está em desenvolvimento. Tá. As crianças têm menos condição de perceber o que é verdade ou o imaginado do que nós. Eles têm os amiguinhos imaginários, e tal, porque eles ainda estão formando, eles não têm a percepção como nós. Portanto, dependendo da forma como você faz pergunta, você está programando a mente da criança. Exatamente. Você acredita que o negócio... Mas será que isso dentro de uma como que eu posso falar? Polícia usa isso também? De uma forma negativa? Vamos dizer que eles usam... Poderia, vamos falar, desculpa, gente. Poderia usar de uma forma negativa? Todos eles podem. Muitas vezes porque não tem conhecimento. Mas ele deduziu uma coisa e ele fala, você estava lá fazendo isso, não estava? Pronto, induziu. Como é que você faz? Como é que faz de maneira séria? Sim. Então, tô lá no consultório, na clínica. Alguém chega pra mim e fala, olha... Não posso contar esse caso. Um outro. Alguém chega pra mim e fala assim, Alberto, eu tô me sentindo mal porque... passei por uma situação muito difícil. Tá. O que aconteceu lá? A pessoa, não me lembro bem. Tá. E dentro do que você lembra, o que você pode me transmitir? Aí a pessoa, ou seja, você faz perguntas para a pessoa trazer para ver. Agora, você tem certeza? Eu tô achando que aconteceu tal coisa com você. Não aconteceu, não? Tem certeza? Peraí, velho. É a sua experiência ou a experiência da pessoa? Imputando em uma outra pessoa. Exato. Então, se você trabalha com terapia, o jogo é ouvir a pessoa, mapear o que está acontecendo, descobrir onde está o conflito e ajudar a pessoa. O terapeuta, a forma como eu enxergo a terapia é você descobrir onde estão os conflitos, descobrir o que a pessoa precisa de ajuda. E não existe, vou tratar tudo. Trata aquele elemento, ajuda a pessoa naquele elemento e quando você mexe ali, coisas boas vêm junto. Tudo isso para te dizer, tem que tomar todo o cuidado do mundo com linguagem. E só um detalhe, eu ensino influência também para você saber como se proteger. Sim. Então, se você conhece os mecanismos da linguagem, você sabe o que as pessoas podem estar tentando fazer com você. Gente, deixa eu te contar. Vai, pode contar. É engraçado. Aqui, ó, meu dedo tá até levantado pro próximo. Teve uma entrevista que a Preta Gil falou que ela estava muito afim de ficar com uma pessoa. E ela falou até o nome do artista que eu esqueci agora. E ela, o que ela fez? Ela foi lá, pesquisou nas entrevistas que as pessoas faziam desse artista, tudo que a pessoa gostava. Então, quando ela chegou para conversar com a pessoa, ela falava os assuntos que ele gostava de forma bem tranquila. E natural. Aí, natural. Aí ele pensava, gente, encontrei a mulher da minha vida. Olha! Mas é isso, é isso. Quando a pessoa fala só os assuntos que te interessam, de alguma... O que acontece? O rapport, que é a sintonia, se estabelece. E você fala, poxa, ela gosta das mesmas coisas... Eu tô com uma pessoa que me compreende e que é parecida comigo. A tendência é a gente combinar. Sim. Foi a técnica que ela usou. É o espelhamento. É perfeito. Espelhamento, justo. É o espelhamento. Eu e a Bárbara temos um toque que é o seguinte, passamos na rua, não é brincadeira não, mas você vai concordar comigo. Nós passamos na rua e avaliamos carros na rua e falamos, olha, esse carro aqui já foi repintado, esse carro aqui precisa desse serviço, esse carro fica precisa... bem aguçado. E aí eu vou chegar onde eu quero. Hein? Você também, quando começa a conversar, porque você está bem evoluído, né, dentro dessa área que você... Isso é, cara, extremamente interessante. Mas quando você
conversando com pessoas também, você faz o seu diagnóstico, isso também acontece? O tempo todo. Não mas, é? Sim. Eu imagino que sim. Ele deve estar aqui com o Bruno. Isso aqui ele pode melhorar. Isso aqui talvez isso aqui é uma qualidade. Então isso aqui é algo que tem que ajustar. Depende. Se eu tô lá com o objetivo, lá em qualquer lugar, por exemplo, as pessoas me chamam para negociar e me chamam para assistir palestras com o objetivo de fazer um diagnóstico e dar um feedback. Aliás, eu vou aproveitar e te dar uma dica. A pessoa mesmo da própria... O palestrante Isso. pede Gente, pra eu acho fazer isso? sensacional. Os Legal, novatos. cara. O Porque a novato. gente precisa de uma coisa, Justo. sabe? Então muita Real. gente fala, Alberto, eu vou fazer uma Esperamos palestra. no final dessa conversa aqui, né, Bárbara? Lógico. Um feedback. Nossa, Um feedback. Isso, por favor. Então eu vou aproveitar e dar essa dica novamente. Aliás, eu não dei, vou dar ela agora. Se você quer feedback de algo, especifica. Por quê? O que você achou da minha comunicação? Você não tem controle sobre a minha compreensão sobre a sua pergunta. Então eu posso te responder, cara, você conta bem piada. Não, mas eu quero saber a minha comunicação. Sua dicção é boa. O ponto é, o que você quer saber especificamente? Então, antes de eu participar de alguma palestra ou algum programa como esse, a pessoa me pede um feedback e fala, tá, mas especificamente para onde você quer que eu dirija a minha atenção? Assim eu vou te dar a resposta que você está buscando. Senão fica muito amplo. É vago também, né? Total. E a pessoa não entendia o que você quis dizer. Mas meu feedback é esse. Então pergunta para a pessoa o que ela quer saber e a partir disso você direciona a sua atenção e fala, olha, com base nisso que perguntou, a resposta é essa. Como que você pode melhorar? 1, 2, 3. Dá para a pessoa algumas alternativas, ajuda ela a treinar, põe ela para fazer, executou. É isso que você queria? Sim. Tá se sentindo confortável? Tô. Vai com Deus. Mas isso é uma técnica de venda também. Porque quando você pergunta para a pessoa, o que você espera desse serviço? O que você espera desse produto? Ela vai te direcionar para o que ela quer. E a partir do momento que você dá aquela solução, não existe mais outra opção para ela. Acabou. Ela falou assim, é isso que eu queria, obrigado, eu vou te recomendar. E esse é um ponto importante. Às vezes, se você não fizer essa pergunta, genial, tá no livro essa pergunta, você vai ver. Se chama Pergunta KIB. Como assim, Alberto? Gostei do nome. Pergunta KIB. É um acrônimo para o que é que você quer, o que é importante para você, o que você está buscando e o que você espera. Essas 4, então, o que é o que eu quer? I, importante. B, busca. E, espera. São 4 alternativas para você perguntar para a pessoa, por exemplo, o que você está buscando? A pessoa, como assim? Em vez de você repetir o que você está buscando, você pode perguntar o que é importante para você na entrega desse serviço. Então a gente não quer que as pessoas fiquem confusas com as nossas perguntas. Por isso eu dou uma alternativa para os meus alunos, para que eles, ao falar, eles sejam flexíveis e deixem a pessoa confortável. Quando ele responde a uma das perguntas KIB, você acabou de extrair dele o que a gente chama de critério ou valores. Valor é tudo aquilo que é importante para você. Critério também mas é critério de avaliação, ou seja, como você avalia os resultados. Então eu pergunto, não adianta eu perguntar, mas qual é o teu critério? A pessoa talvez não compreenda a pergunta. Então, por exemplo, como é que eu sei que um carro está bem feito? Você tem seus critérios de profissional. De avaliação. Para mim se está limpo. Exatamente. Não, cara, não, para vocês é muito mais. E a gente demorou para perceber isso no início do nosso negócio, por quê? A gente se preocupava com coisas mais profundas. Coisas que, no nosso entendimento, inclusive quando a gente começou com funilaria, né, Bruno? Que era uma questão de alinhamento, coloração, textura de verniz, replicação de verniz para parecer o mais original possível. Aquele granulado. Exato. Né? E às vezes a pessoa se preocupava, às vezes, com a marquinha que estava de cera que ficou no polimento de cera para-choque. que ficou na... É isso. Isso, acabamos de falar sobre inteligência. É distinção. Você é capaz de distinguir coisas que nós, meros mortais que dirigem carros, a gente nunca vai ver. Então, quando vocês batem o olho, você sabe... Uma vez eu fui levar um carro para venda, aqui em Belo Horizonte. Fui levar um carro que eu tinha para vender. Aí, quando eu falei para a pessoa, e aí, qual é o valor que você acha que meu carro vale? Ele falou, a gente nem pega seu carro. Eu falei, mas por quê? Seu carro tá batido até o teto. Mas que é isso? De onde que esse cara tirou essa ideia, né? Na verdade, era mesmo. E eu fiquei muito chocado porque eu não tinha esse olhar que vocês têm. Eu comprei um carro recuperado de sinistro, mas muito mal feito. E eu não via. Não via. Você não é o expert naquilo. Não, cara. Fiz um péssimo negócio, perdi 11 mil reais na compra em 3 meses. Eu comprei o carro, mudei pra cá. Tá no livro, eu acho que... tá no livro essa história. Mudei pra cá e eu tinha... Não precisava daquele carro. Quem tá te vendo aqui deve estar doido pra ter seu livro.
E eu Faz queria uma- dizer que faz sentido. funciona. E funciona. O que eu tenho a dizer que funciona, eu assino embaixo. Porque é o seguinte, gente, nós conhecemos o Alberto aqui, né, Bárbara, no podcast. E ele tava terminando um podcast Tava. com uma pessoa. E aí, cara, que tema legal, que bacana. E aí ele cumprimentou a gente, fez uma amizade com a gente e falou: olha, cara, é isso aqui, esse tema, nananana, beleza. E eu tenho meu livro. Eu falei: não, você tem um livro desse aí? Seu livro tá aí? Tem sim, toma aqui. Aí, com certeza, né? Quanto que é ele? X. Meu amigo, ele vendeu o livro pra mim na hora. Na hora, paguei. 5 minutos. Demorei pra pagar, né, Bárbara? Demorei pra pagar. Não, mas aí é outra coisa. Mas, ou seja, foi uma negociação tão Natural. Tão Foi natural. Porque Você- você nem percebe que é uma negociação. E é, De e é tão incrível, natural né, cara? que flui. Hoje, se você... Você é um vendedor. Sou. E gosto de ser. Vamos aproveitar para falar isso. Para mim, é motivo de orgulho ser um profissional de venda. E quando eu falo venda, é em tudo. Por exemplo, trazer pessoas para o podcast. Foi uma das perguntas que o Bruno me fez no começo. Alberto, o podcast que vocês trazem, como é que vocês trazem as pessoas? A gente seleciona quem a gente gosta, quem a gente entende que vai trazer Sim. uma energia legal. Se você não estiver lá... Se você não tá lá, você não é legal. Entendeu? Você não é legal, né? A gente tá começando. Então, como é A que eu Bárbara vendo? não tá lá. Ainda não. Mas Eu é estou, Não. fiz 3, cara. O único problema é que ele mente. Episódio 3, já tô lá. Vai. O resumo da ópera é como fazer com que as pessoas se interessem por suas ideias. Isso é venda. Então, não é só, pega meu livro ou compra tal coisa. É, como é que eu faço? Aliás, vou dar uma super dica. Venda não é só capacidade linguística. Venda é reputação. Exatamente. Legal, hein? É isso. Então, o que acontece? As pessoas colocam muito... As pessoas mais comuns, elas buscam técnica de persuasão, o que falar, como falar. Tudo bom. A roupa faz sentido? Faz. Os acessórios que você usa? Faz. A forma como você faz tudo sentido. Só que chega um momento da tua vida quando você quer atingir clientes mais sofisticados, por assim dizer, não é mais o que você sabe, é quem você conhece. E é a tua reputação. Então, aqui em Minas, notadamente, o mineiro, ele acredita, confia muito mais em você quando você é apresentado por alguém da confiança dele. Então, o networking, que nada mais é do que rede profissional de relacionamento, chega um momento que você pode até ser um comunicador não bom, não ser um vendedor hábil, mas se você é simpático, educado e conhece a pessoa certa, você vende. Você se insere no mercado, você faz bons negócios. Total sentido, cara. Com a gente. Mas eu tenho uma coisa que eu acredito muito e é o que a gente tem vivenciado muito. Sim, esses pontos são interessantes, é bacana a gente pensar que é algo que quando a pessoa não te conhece. Mas eu acredito muito mais na entrega de resultado. Então a pessoa às vezes te conhece mais pelo resultado que você entrega. Porque uma coisa é você entregar uma proposta para o cliente. Outra coisa é ele ter sucesso com a proposta que você está entregando para ele. A entrega, então. Que é a Boa. entrega, que é o sucesso do cliente. Então, a gente teve uma experiência dessa hoje. A gente estava com o carro de uma cliente e com vários sinistros, né? Com essa dificuldade das fábricas, de entrega de peça. Então, a cliente estava precisando muito do carro. Então, a gente fez todo o trabalho do carro dela e precisava de um friso do carro dela, que não chegou. Para ela, era muito mais importante ter o carro faltando um friso, porque ela podia levar o filho dela na escola, porque ela podia executar os trabalhos dela, do que ter o carro completinho com a peça lá. Entendi. Isso faz muita diferença. Então, Muita o sucesso da pessoa é o que você falou. Às vezes, para a pessoa, o sucesso não era ter as coisas que a gente se preocupa com aquilo, mas o que é no critério dela de avaliação. Isso. Adorei. Você usou a palavra critério, que na PNL é super importante descobrir o critério, mas enfim. Então, isso. quando você entrega, e o que eu, né, assim, pelo que a gente percebe, você tem ali uma análise que a pessoa faz, ela corrobora aquilo ali, mas o resultado... Mas pra como ela chegou pra você? Aí é uma junção também. Como que ela chegou no spa? Eu acho que a escala ela acontece pelo resultado. Hoje, por exemplo, as pessoas buscam a gente porque elas veem depoimentos de outras pessoas que tiveram sucesso com coisas Sim. determinadas. É isso. Mas ela não nos conhece, ela não viu minha loja. Ela pode até ver depois. Então, se preocupar genuinamente, é aí que é o segredo da venda. É você se preocupar com o resultado de entrega. Isso. Eu falo para os meus alunos que eu sei ensinar a vender, mas eu não posso te ensinar a entregar. Exatamente. Então, se você... Vamos ter que roubar isso aí, né, Bárbara? Pode usar. Anota aí, faz uma tatuagem no braço que, é verdade, ensinar a vender é uma coisa, agora entregar É outra. é o grande problema de muitas
o infoproduto acontece muito isso também, né? Muito. As pessoas estão treinadíssimas em como vender. Só que você não vai ser um vendedor, vou usar a palavra depois, um vendedor profícuo, um vendedor de sucesso, se você não tem entrega. Não tem. Por quê? Você vai vender um tanto, só que você não se mantém no mercado. Exato. Esse é o jogo. Portanto, por isso que eu falei de reputação e networking. E agora entrega. Entrega é essencial. Você é bom no que você faz? Então, parabéns, porque as suas técnicas de vendas podem nem ser tão elaboradas, mas a tua reputação vai vender por você. O boca a boca. Cara, vai lá. Tenho certeza que tem gente que chega pra vocês e fala, ó, eu vou deixar o carro aqui e é isso. Não, mas nem te passei o valor. Tá tudo certo. Vai ficar aqui. Muito, acontece muito. É isso. O cara confia. Aproveita essa. A venda acontece num ambiente de confiança. Vendas acontecem em ambiente de confiança. Então, se você quer melhorar suas vendas, você tem que ser confiável. E existem técnicas para isso também. Posso dar um spoiler do seu livro? Sim, jovem. Pequeno spoiler. Sim, jovem. Cara, porque é o seguinte, né? Eu não tenho muito hábito de leitura, sabe? Sim. Livros. Mas E tem aí- livros que são uma delícia de ler. Não, O mas seu, aí, por exemplo, o que me deixou, assim, extremamente viciado no seu livro? De verdade, com muito carinho falando aqui. Cara, a primeira observação que você dá, a primeira dica que você dá no livro, se eu tiver errado pode falar e talvez seria a segunda, mas eu acredito ser a primeira, não julgar. Isso. É isso, eu tô certo ou eu tô errado? Sim. Isso, pra mim, teve um impacto, um né? impacto muito bom. Porque, cara, realmente você é um conhecedor da mente, você né, você estuda pra isso e quanto mais você estuda, mais você tem que estudar, porque é uma terra que você não tem domínio dela total. Mas quando você fala não julgar, você abre espaço para aprender mais ainda, não é isso? Isso. Além disso, o tempo que você está levando e a energia que você está gastando julgando a pessoa, você está perdendo elementos que vão ser úteis na hora do desfecho. Você não está lá para ensinar a pessoa, você está lá para ouvi-la, compreendê-la e entregar o que ela está buscando. Então não dá tempo de julgar se é certo ou errado, se é bom ou ruim. O que importa é, eu tenho como te atender ou eu não tenho como te atender. Simples assim. Essa técnica ela é tão eficiente, ela é tão... Ela é eficiente e Pra é mim tão ela abre ampla. portas, Ela abre cara. portas. Abre portas. Pois, Pra mim ela te dá um universo ali que você vai conhecer, porque realmente você perde tempo julgando. julgando o outro. E às vezes, a questão da... O que eu quero dizer com julgar aqui pra nós? Eu vou lá e falo assim pra pessoa. Eu quero que vocês pintem o meu carro. Vamos supor, o meu carro tem a cor cinza. Eu botei na minha cabeça que eu quero que vocês pintem ele de vermelho cintilante. Pus na minha cabeça e acabou. Aí se eu for lá e você falar, não, Alberto, mas essa cor não tem nada a ver, não combina, não vai, depois você vai ter que refazer o documento do carro, tal. Eu vou embora e vou fazer em um outro lugar que pinte de vermelho cintilante. Do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Então o resumo é, ok, você pode mostrar, entendi o que você quer, a cor é essa aqui, parecida, você mostra lá um exemplo da cor. É isso. Perfeito, a gente consegue fazer, a data é tal. Você tá ciente que você vai precisar fazer alguns ajustes na tua documentação? Não sabia. Fica tranquilo, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Exatamente, isso agrega valor. Pronto. E vou te mostrar, eu te mostro como conseguir o que você quer, sem te julgar, sem falar, é bonito ou feio. Não interessa. Tem gente que fala assim, não, isso aí não tem nada a ver. Você não tá lá pra dar sua opinião. Sim. Se ele perguntar, É outra diferente. coisa. O que você acha? Aí. fala, olha, eu acho que esse carro fica bem melhor dessa forma. Aí você mostra pra ele, o que te atende? Não, eu quero o vermelho cintilante com rosa. Agora, embaixo aqui, ó, mais rosa. Tá bom, eu vou procurar te atender. E pronto. Isso é um exemplo bem bobo, no sentido de mostrar pra vocês que o vendedor, ele tá lá pra te ouvir e entregar o melhor resultado. O vendedor, o consultor, como você quiser chamar. A palavra vendas, pra mim, eu gosto de trabalhar assim. Mas eu me considero, antes de mais nada, um bom ouvinte e um consultor. Eu vou te mostrar o caminho para você conseguir o que você quer. E pronto. Se você perguntar a minha opinião, ainda vou te perguntar. Te conto, mas tem certeza que você quer saber a minha opinião agora? Não posso te mostrar. Porque no final das contas, se a pessoa pediu a opinião, é que ela está insegura. Aí, antes de eu responder... Vou dar uma outra dica, vai. Tem um filme chamado O Lobo de Wall Street. Já viu? Já. Leonardo, né? O Lelê. O Lelê. O DiCaprio, é esse O cara. Didi. O Didi.
O filme é muito bom. Eu tenho o livro, vi o filme, fiz o curso do Belfort, curso online. Adorei a técnica. Chama Straight Line Persuasion. É a base da técnica de persuasão que eu desenvolvi. Quando eu falo desenvolvi, eu não copio. Eu pego uma base e coloco o meu jeito no negócio. Mas a técnica do cara é monstra. No final do filme, ele vem com uma caneta. Não trouxe uma caneta agora. Não tem nenhuma aqui. Ele mostra uma caneta. Ele já está dando palestra, se eu não me engano, na Austrália. E ele fala, me vende essa caneta. Uhum. E ninguém consegue vender a caneta. Você sabe como é que vende a caneta? Eu fiquei transtornado, porque eu trabalho com isso, eu gosto de venda, eu gosto de gente. E fiquei pensando ali, como é que eu venderia? Eu sei, mas eu não vou dar spoiler. Você sabe vender a caneta? Não, eu sei por causa do livro, do filme. Mas eu quero que você conta. Eu vou contar. Você sabe como vender a caneta? É do valor que a caneta tem? Do que ela... Mas e a técnica para vender? Esse é o jogo. Eu entendi que, claro, sim. você precisa... Primeiro é um storytelling, mas antes, a pergunta 1 é, quem é você? Você não vai perguntar para o cliente, mas, por exemplo, vou dar um spoiler agora, vou vender esse copo, pronto. Não, me vende o seu livro. De novo? Tá bom, vendo. Pior que é, né? Aí eu queria comprar 2 vezes, eu saí como um pacote. Pior que você tiver vende, você compra de Vai novo. comprar. Eu compro, o cara é bom. O que acontece? Como é que a gente fez lá fora? Tudo real, mas já é parte minha. Conversei com eles, vi que eles tinham um podcast, aprofundei, vi que são pessoas que têm negócio. O que uma pessoa que tem negócio quer? Ela quer ampliar seus negócios. Como que você faz para ampliar seus negócios? Você tem que ter técnica, falar bem, conhecer pessoas, ser agradável. Essa é a mentalidade do empreendedor. Aumentar os negócios. Então, quando eu vi que eles estavam aqui, dispostos a investir num podcast, dispostos a melhorar, eu já pensei no livro. Sim. Que naturalmente. Então, basicamente, eu bati um papo com eles, me apresentei, trocamos um cartão. Tinha uma pessoa bacana que estava aqui, o seu convidado. Conversei com eles também. E eu aproximei. A sequência natural, quando algum deles fala, poxa, bacana te conhecer, legal o teu cartão, poxa, o que você faz? Que é uma pergunta que... Abre portas também. Então, quando você quer que a pessoa pergunte o que você faz? Simples, pergunta para ela o que ela faz. Na sequência, ela fala, e você? Quando a pessoa te pergunta, e você? Eu costumo responder, eu trabalho com influência, com persuasão. Isso é a maneira mais simples. Tem outras respostas, como eu te ensino o que, como e quando falar para você conseguir o que você quer. Então eu estou sempre aguçando a pessoa a perguntar, mas como é que é isso? E com ele, na hora que ele falou, cara, que interessante. Eu falei, olha, inclusive tem a Bíblia da Influência e Persuasão. O nome não foi à toa. Não. Provocante, né, cara? Provocante. A pessoa fala, cara, ele escreveu a Bíblia, por que? E aí me perguntam, muitas pessoas, mas por que chama a Bíblia? Inclusive os mais religiosos, né? Aí... Falei, olha, não é Bíblia no sentido de sagrado, é no sentido de completo. Então o livro está completo, tem tudo que você precisa saber para ser mais persuasivo e influenciar pessoas. Mas é claro que eu usei um nome forte, porque quando essa pessoa gosta de você, pergunta o que você faz, você usa a estratégia que eu uso que chama VMA, Valor Move Afasta. Tá no livro também. Vou até mudar o nome para ficar mais fácil. PUV, Proposta Única de Valor. Sim. Se você usa essa estratégia, a pessoa tá com você, gostou do que você falou, na sequência fala, você quer saber mais? Tem uma Bíblia para você. A pessoa compra. Eu não te falei assim, ó, você quer comprar meu livro? Você não veio com essa intenção. Mas é interessante porque é tão proposital, porque a Bíblia, o que a gente entende? Que primeiro é o maior best-seller, né? Do mundo. Do mundo. Exato. É o best-seller do mundo. Segundo, é uma palavra forte porque ela induz ali um manual de instruções de vivência. Então, a pessoa utiliza a Bíblia como um manual de vida. Comportamental, inclusive. Comportamental. É justo. Então, quando você encara a Bíblia, não no sentido de sagrado, você encara como uma enciclopédia. É tudo que você precisa saber. Você tá vendo quanto você vendeu Gente, o livro do Alberto aqui? Gente, você não tá entendendo. Mas Alberto, você foi muito inteligente na escolha. Obrigado. Muito, muito inteligente. Eu fui na escolha, ajudado. E ela tá fazendo... Não, isso faz a pensar também, para quem tá assistindo aí, causar impacto nas pessoas. Impacto, para você fazer com que a pessoa saia do automático. Sim. Aí, falando da caneta do Belfort, lá do Jordan, como é que você vende? Você precisa perguntar. Então, por exemplo, para vender o livro, Alberto, me vende o livro. Antes, eu falaria o seguinte, Bruno, daqui a pouco a gente fala do livro, mas antes, deixa eu te fazer algumas perguntas, para eu ter certeza de que eu posso te ajudar. Você gosta de ler? Então, você começa a fazer algumas perguntas para juntar o que ele chama de inteligência. Negócio, então, eu vou te pedir
uma ajuda. Dentro do meu Deixa eu negócio, terminar de falar da lanternagem de caneta, pintura. Né? Ele que vai tá em chegar lá, aberta ó, ele vai usar a a caneta, gente. vai rolar. Vai rolar, caneta. Mas vender o meu produto. Se o cliente falar, meu carro tá batido. Perfeito. O que você faria? Ele Dica leva. valiosa, Bárbara. Ele leva o carro lá ou ele só te ligou? Não, ele levou. Pode Levou. ser os dois, mas vamos colocar Presencial. a pessoa que chega. Presencial. Ah, meu carro tá batido. Vou olhar seu carro já. Mas antes, deixa eu te fazer algumas perguntas para eu ter certeza de que eu posso te entregar o que você tá buscando. Vem comigo. E aí você faz as perguntas de qualificação. Qualificação. Nem todo cliente é para você. Nem... Exatamente. Então, pergunta que eu faria. Primeira coisa, o que você está buscando? Aí ele responde o que quer que seja. E faz quanto tempo que você está nessa busca? Tem uma resposta subliminar aí. Quanto tempo você está na busca? Você tem mais ou menos uma noção do que tem no mercado, no que tange a funilaria, pintura, conserto, estética? Você tem noção? Pronto. Uma outra pergunta. Depois que a gente tomar a decisão, depois que a gente tomar essa decisão, você precisa conversar com mais alguém ou eu posso resolver com você? Cara, legal. E na sequência... Vou eu ainda- vender a Bárbara. Vai, Na manda- sequência, mais uma pergunta. Perfeito. Uma vez que a gente chegue num valor que seja bom para você, que a gente consiga, de fato, entender as necessidades e você confirme que é isso que você quer fazer. Quando que eu posso começar o trabalho? Então você já tem todos os elementos para Cercando saber, ali, né? pra saber se o cara tá... Se ele é real no que ele tá aqui, disposto também. ou se ele tá fazendo leilão. Exato. Aí, pronto. Vamos supor que ele tenha respondido de uma maneira que você entenda. Esse cara é cliente para mim. Qual é o próximo passo? Da técnica do Jordan. Eu tenho uma boa notícia. Eu tenho total condição. Ou seja, eu tenho o produto perfeito para você. Vem cá. Olha só, a gente vai fazer isso, 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 isso e isso. Você pode fazer dessa... Você pode fazer dessa ou dessa forma. Você não precisa falar, você pode pagar. Você pode fazer à vista, você pode parcelar. O que é melhor para você? E aí? Porque na hora que ele respondeu e ele é perfeito para você, você fala, pronto, eu tenho o produto perfeito para você, eu tenho a entrega perfeita para E não você. precisa de procurar mais em lugar nenhum. Você não precisa procurar em mais lugar nenhum, eu tenho um serviço que vai entregar 110% do que você está procurando. E eu estou muito contente com isso. Vem comigo, já vou te mostrar o Você não tem um contrato. currículo aí não, cara? Dentro do bolso, alguma coisa do tipo, manda telefone. Meu filho, ele é jogador caro, você tá louco? Eu ajudo Sim, a mas empresa dicas a valiosas, desenvolver. pode continuar. Esse é o jogo. Eu quero de fato ajudar. Pronto. Aí se a pessoa falar assim, não, mas espera aí, vamos negociar isso. Quando ele fala o primeiro não, o jogo começa. Portanto, tudo que a gente falou até agora nem começou o jogo. Por que eu estou dizendo isso? A técnica de persuasão que eu utilizo, que não é influência, persuasão e influência são coisas diferentes. A técnica de persuasão, ela começa no primeiro não. Então, primeiro eu estava mapeando se você é cliente para mim. Porque se você não for, falei, olha, por exemplo, Bárbara, eu te agradeço demais por ter me procurado, por ter lembrado da gente. Eu não consigo te atender na tua demanda. Entretanto, existem outros parceiros, pessoas com quem eu já trabalhei, que podem te atender muito melhor do que eu. Vou te passar esses contatos. Estou dizendo, não quero, vai embora, não vou te atender. Em que sentido? Cara, se você tem um orçamento que não vai dar negócio, o teu carro, tô achando estranho. O que eu quero dizer com tô achando estranho? Rapidamente, uma vez eu estava num mecânico, chegou um cidadão e falou assim, você quebrou o meu câmbio automático. Eu tava lá esperando, eu escutei isso aí. Você quebrou meu câmbio automático. Aí o mecânico falou assim, como assim? Quebrou meu câmbio? Não tá mais funcionando. 30 minutos de conversa, dali a pouco o cara falou assim, porque eu tenho um outro aqui no porta-malas e eu quero que você troque pra mim. Peraí, quem anda com câmbio automático no... Não existe. Porta-malas. Era golpe, velho. Enfim. Então, assim, tem gente que você não quer atender. Sim, tem cliente que não é seu. Não é pra mim, é justo. Aí já Cara, falou, toda não é pra vez que eu concorrência. temei, querendo surpreender uma pessoa que não merecia, eu levei ferro. Pronto. Mas é porque a maioria das empresas, das pessoas, elas são treinadas a fechar aceitar negócio. Qualquer, É isso. aceitar qualquer negócio, qualquer cliente. Você não precisa, É como cara. se a meta fosse Fechar a venda a qualquer preço. fechar a venda a qualquer preço. E não é, mas Não aí que é. tá. Nós somos os donos dos nossos negócios. Às vezes você põe um funcionário, você treina o cara e ele quer bater a meta. Então, se ele. Toma nota. 4 passos da responsabilização. Para você falar que alguém é responsável por um setor, por um departamento, por um trabalho, primeira coisa, você precisa treinar essa pessoa, capacitar. Número 1.
Então, se é gerente, se é dono de empresa, você quer contratar alguém, saiba que antes dessa pessoa assumir a responsabilidade, tem 4 passos. 1, tem que ser capacitada. Você tem que treinar a pessoa. Treinar para que ela chegue no teu nível. 2, você tem que mostrar para essa pessoa que o que você pede para ela precisa ser seguido. Ou seja, os processos da sua empresa Tem que ser cumprido. tem que ser cumprido. Não está lá à toa, não é capricho. Precisa seguir daquele jeito. Número 3, essa pessoa tem que saber o que se espera dela. Quais são os critérios que vão ser utilizados para mapear e dizer para ela se ela está no caminho certo ou se ela não serve para o negócio. Então você vai dizer algo para ela como, por exemplo, olha, aqui a sua posição você vai ser avaliado por 1, pontualidade, 2, resultado em vendas, 3, apoio aos colegas, 4, indicações que você possa trazer, 5, se você... sei lá o quê, aí você inventa. Quando eu falo inventa, depende do que é importante na tua Sim, empresa. que é. Sim, os valores. Os valores. Mostra esses critérios para esse colaborador novo e fala, tá aqui, você vai ser cobrado por isso. E as suas atividades, o que eu espero de você é 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Sim. Eu posso contar com você? Então, a quarta Sim. seria as atividades. A 4ª chega agora. Não, o 3, que é papel, eu falo dos critérios e falo para ele também quais são as atividades que eu espero dele. Sim. Porque a pessoa só pode aceitar um papel que ela entenda. Sim, sabe do que é. E o 4º elemento é acompanhamento. E é isso que eu contei tudo isso para dizer. Para você ter menos problema com pessoas querendo bater meta e vender a qualquer custo, essa pessoa tem que conhecer e aceitar a cultura empresarial. Sim. A sua forma de pensar. E você, mãe, pai, quando eu falo mãe, pai é da empresa, da Sim. família empresarial, você tem que acompanhar essa criança. Quando eu falo criança, é todo mundo que entra na tua empresa é uma criança. Tá aprendendo. Uhum. E o pai e a mãe tem que aceitar essa criança, treinar, mostrar o papel dela, como faz as coisas naquela empresa, naquela casa, e ficar perto dela até ela ser um indivíduo independente, autônomo e independente. Ou seja, qual é o papel dos pais, né? No final das contas? Criar indivíduos independentes. Educar. Pronto. Educar para viver na tua família. Então, quando você faz esses 4 elementos, e o último é acompanhamento, sempre que possível, aí você vai estabelecer se é diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, whatever. Seja lá o que for. Quando você definir isso, você pode falar para a pessoa que agora ela é responsável pelo trabalho. Sim. Antes disso, a responsabilidade é do gestor, é do líder. E esse é o pulo do gato. O que eu quero dizer com o pulo do gato? Por que os vendedores vendem a qualquer preço? Porque eles têm uma meta que está pesando no ombro deles e não tem pai e mãe para mostrar o caminho. Pai e mãe empresarial. Não tem. E esse é um grande desafio. Então, quando você tem uma empresa, você precisa mostrar como ela funciona e as pessoas têm que aceitar o papel. Você acompanha e aí a tendência do comercial é não aceitar esses problemas enormes. Quando eu falo problema, não existe cliente problema. Existem pessoas com dificuldades. Mas algumas dificuldades, você simplesmente não quer ter. Falando, cara, não é pra mim. Você não precisa. Não precisa. Você não precisa ter. Esse é o ponto. Não sei nem porque a gente chegou nisso. Da caneta. Por causa da caneta. A caneta. Então, depois... Gente, é uma jogada, nós, né, combinamos isso Isso. aqui. Deixa eu né? falar isso pra vocês. Isso também é uma técnica de vendas. É você deixar em aberto de hipnose um também. final. Isso é uma Mas técnica de vamos lá. hipnose. Que não, Fala nós temos mais caneta. 3 horas aqui, cara. Pior que a gente Jesus tá- amado. Tem não, Tá tá chegando no perto, final. Mas infelizmente. o ponto principal da caneta é, antes de vender, com quem eu tô falando? Faz as perguntas de qualificação, aí você vai pro negócio, que é o que eu falei que é a entrada, eu tenho um serviço perfeito para você. Se a pessoa diz não, aí você entra com a técnica. Qual é a técnica que ele usa, o Straight Line Persuasion? É a técnica do loop. O que significa isso? Você tem que ter script, você não vai tirar da cartola na hora. Sim. Você vai scriptar cada fase da venda. Como é que você scripta isso? Como é que você escreve seu script? São os 3 amores da venda. Você tem que amar o meu produto, porque ele é a 8ª maravilha do mundo. Você tem que gostar muito de mim e confiar, porque a venda acontece no ambiente de confiança. E a minha empresa precisa representar uma força do mercado. Quando o meu produto é a 8ª maravilha do mundo, você gosta de mim e a minha empresa é confiável, você aumenta muito a sua chance de venda. Só que você não vai falar, confia em mim. Meu produto é bom, minha empresa é legal. Não adianta falar nada disso. Não adianta. Uhum. Como que você faz isso? De maneira subliminar. É. Por exemplo, vocês estão com a empresa aberta há quanto tempo? 13 anos. 13. Vou dar um exemplo bem simples. Então você vai falar para a pessoa o seguinte: então
tem um serviço perfeito para você, você pode fazer assim. Não, eu preciso dar uma pensada. Claro, você vai pensar, mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a desculpa que a pessoa deu, você já nem aceita. Uhum. Ah, claro, mas deixa eu te falar um negócio. O Spa do Automóvel, ele tá aqui há 13 anos. E nós, que somos reconhecidos por todos os nossos clientes, inclusive você pode checar no Google o tanto de 5 estrelas que a gente tem. Mas a gente Que é verdade. Mas a gente não passou pela pandemia e voltou mais forte porque a gente é amador. É o contrário disso. A gente tem uma empresa que foi criada pelos melhores e a gente tá forte mesmo depois da pior pandemia da história moderna. A gente só fez isso porque a gente é estável, porque a gente sabe trabalhar e porque a gente ama o que faz. E aí a pessoa toma um script desse na mente, com a entonação certa. Claro. Tem aula de entonação, ensino isso também. Porque senão passa por arrogante. Justo. Exato. E na sequência você fala assim, e é por causa disso que eu quero que você me dê uma chance. Eu só quero uma chance de mostrar o que a gente pode fazer por você. Você aceitando isso, vai ser dessa ou dessa forma, qual que é melhor? Então esse é o primeiro loop. A pessoa, não, mas eu tenho que falar com a minha esposa, meu marido, não sei... Aí você fala assim, claro, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você faz um outro loop com outro script mais emocional. Mais emocional. Só que, reforçando os três amores da venda, só que agora com mais emoção, na voz, e aí começando a falar assim, por exemplo, imagina, quando você chegar em casa, com esse carro desse jeito, lindo, eu sei que seus filhos amam o seu carro, você me contou. Quando você chegar em casa com um carro lindo e estiver passeando com eles, só quero uma coisa de você, manda uma foto de toda a tua família curtindo esse momento. Eu quero fazer parte dessa tua história. Que legal, cara. Que legal. De verdade. Chega uma hora que você tá rodando imagem aquele chato do Alberto, cara. O carro é dele já. Tô brincando, chato não com carinho. mas realmente faz... Vai, pode continuar. O final da história tem a técnica, que eu não vou passar aqui, mas é a técnica da garantia 100%. Exato. No final, no caso de vocês, não dá para fazer essa garantia 100%. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente pode criar... Você vai terminar esse podcast sem falar isso, não. Por exemplo, no caso do meu livro custa R$80. Não tem... Você fala assim, cara, qual é o pior que pode acontecer? Você comprar um livro e ele ser um peso de papel ou você colocar um móvel em cima dele? Isso aí tá longe. Mas qual é o pior cenário? A pessoa... Você vai quebrar por causa de R$80? Não vai. Mas e se eu tiver certo? E esse livro tem as técnicas que podem mudar o teu alcance, mudar a tua vida financeira. Vale a pena investir 80 para mudar a sua vida? A pessoa fica pensando... Porque você falou, cara, eu tô mostrando para você as suas perdas e ganhos. E a tua perda é ínfima perto do seu ganho. Isso é uma heurística, é um hack mental que a gente chama de atalho, não é gatilho. É um atalho mental, é uma heurística. Eu estou condicionando um comportamento por conhecimento do cérebro, por saber como as pessoas pensam, e esse é a base do estudo. Eu sei que eu devo falar alguma coisa de um jeito que a pessoa vai dizer sim para mim. E essa heurística é essa do pequena perda, grandes resultados. Exatamente. Grandes ganhos. Aí você usa isso no final. Tem uma mais poderosa do que essa, que eu não vou dizer aqui. Depois eu conto pra você. Gente, você que vai comprar esse livro vai estar aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Tá aqui, compra, pelo amor de Deus. Você vai comprar isso aqui, claro, né? Pois é. Gente, e tudo isso é linguístico. Ok, mas vamos lá. Quem quer comprar o seu livro? Vai como é que aparecer consegue, o gente? QR Code aqui. Primeiro, por que a pessoa tem que te procurar? A pergunta é, você acha mais caro investir em você ou você acha mais caro perder negócios e não saber o caminho para se recuperar? Você já sabe a resposta. Investir em você, investir na tua linguagem, nas suas técnicas, nos seus scripts, no seu emocional, vai transformar os seus resultados. A persuasão, não fui eu que inventei, que pena, lamento. Mas isso está no mundo desde Aristóteles, isso já é escrito desde a Grécia Antiga, se fala nisso. Na Grécia Antiga era uma metodologia de ascensão social. Quem falava bem era senador, por exemplo. Não é quem tinha o carro mais caro, porque naquela época não tinha carro, era... Como é que é o nome daquele negócio? Biga. É isso. Não era a biga mais bonita. Era quem ascendia naquela sociedade que dava valor para o conhecimento, para a honra, etc. É quem se comunicava melhor. Isso não mudou. Você pode ter um excelente carro, uma roupa perfeita, mas se você abre a boca e diz um monte de bobagem, você perde o impacto. Vou aproveitar e falar isso. Vai. Tá no livro também.
Qual é a tríade da credibilidade? É o entusiasmo com que você fala, a inteligência, a sua capacidade de discernir, de montar os seus scripts, de convencer as pessoas, e a congruência. O que é congruência? É a harmonia entre mensagem e imagem. Então, se você tem entusiasmo para vender suas ideias, inteligência é um bom script, e você combina com a mensagem, o impacto das suas palavras é ainda maior. Está tudo escrito aqui. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se você não sabe isso, você nem compreende o tanto que você está perdendo. Por isso que você tem que investir em conhecimento. Não é esse livro, é investir em conhecimento. Esse livro é um caminho para isso. Os treinamentos são um caminho para isso. E te falo mais. Estou lendo um livro chamado A Ciência da Venda. Não tem em português. Se tem, eu não vi ainda. Chama The Science of Selling. Eu não lembro o autor, mas é Hoffman, uma coisa assim. Aí você vai achar. Tá. Comprei o livro. E por que eu estou falando desse livro? Porque ele te ensina um caminho para você vender com base em ciência. E o que está lá, está aqui. Eu não sabia, comprei o livro agora. Mas está aqui. Em última análise, o que eu quero te dizer é: conhecer pessoas fará com que você venda melhor. E mais, o cérebro. Todo mundo sabe, existe neuroplasticidade, que é... Sim. Usar o cérebro faz com que ele se modifique. Exemplo do livro. O cidadão trabalha com táxi, ou Uber, ou qualquer aplicativo que você queira. Com o passar dos anos, vamos supor que o cidadão tem 30 anos de praça, táxi, pronto, porque não tinha 30 anos, no Uber não tem esse tempo. Se você analisar o cérebro de um motorista de táxi, você vai perceber que a região do cérebro dele, responsável por inteligência espacial, tal, é mais desenvolvida, chega a ser maior. Então cresce o cérebro do cidadão, é mais conectado. Isso eu não sei o que estou dizendo, tá no livro, é ciência. O que você mais usa o cérebro desenvolve. A neuroplasticidade. Exercita. Exercitou mais, fica mais desenvolvido. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se você exercita a sua linguagem, se você lembra dos nomes, se você scripta, escreve, lê, você fica mais inteligente, você está mais capacitado para viver na Terra, no nosso planeta. E aqui no nosso planeta, as pessoas são importantes, os relacionamentos, a forma como você fala, as histórias que você conta. Você quer ter mais sucesso na vida? Não falo de grana, porque grana é uma parte do sucesso. Exatamente. Você quer ter mais sucesso na vida, quer ser mais feliz, ter mais relacionamento, melhor relacionamento? Precisa saber contar histórias, conhecer pessoas, comunicar com as pessoas e principalmente ouvir as pessoas. Isso que a gente contou aqui já vale 10 mil livros. Cara, muito. Foi uma delícia, né? Uma pena que tá acabando. Cara, Jura, jovem? que pena Passou mesmo, muito de rápido. verdade. Quando o assunto é bom, gente. Pra mim, a gente Redes tava sociais, 15 minutos. redes sociais. Nada. Ou Alberto Martin lá no Insta, e a minha página do YouTube é Linguagem de Influência. É o meu método. Como Gente, compra o sim. livro? No meu site, no Linguagem... Boa, não falei o site. É o linguagemdeinfluencia.com. Lá você vai ver, clicou ali, tem o livro, e quem comprar com a palavra, o cupom sinistro, terá 10% de desconto. Olha aí, ó. Ah, gente, Viu? não Já perde valeu essa, a pena. Muito. Alberto, cara, que Eu tava legal, que esquentando mensagem. o motor ainda, velho. Não dá pra fazer. Cara, dá marcar vontade. outro com ele, Bora. né? Que delícia. Mas eu que falei é. muito mais que vocês, nem sei se era o objetivo. Não, Gente, mas mas era o é objetivo. pra isso. Tô pronto. Meu amor, quando a gente fica perto de pessoas inteligentes, a gente fica inteligente também. Exatamente Verdade. isso. Não tô dizendo que eu sou inteligente, mas o que eu tô dizendo é que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Não sei o que eu tô dizendo, não é clichê, isso é neuro. Ou seja, o que te alimenta? O que você pensa? Para onde você direciona a sua atenção? Isso transforma você. Você é a somatória, o resultado dos seus pensamentos. Você é isso. Então, esteja com pessoas bacanas, leia coisas boas. Assista Papo Sinistro. Que dia que é? Terça-feira. Toda terça. Hoje é terça, né? Hoje é Dia terça. Então, pois. Assista. Leia a Bíblia da Influência Velho, e Persuasão. Faz isso por você. E siga o Alberto Martin. Justo. Lá no Ah, Insta e no YouTube, no Linguagem de Influência. Querido, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Foi uma cara. delícia. Muito obrigado. Obrigada. Jovem. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Papo Sinistro.
Maravilhoso. Espero que vocês tenham aprendido muito e utilizem, viu? Porque dicas preciosas. Então, até o próximo Papo Sinistro. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.